Olha que notícia boa, hein? A chuva voltou, de leve, bem de leve, né? Aqui na cidade de Londrina. E será que o volume ajudou a aliviar essa crise hídrica que o Paraná está vivenciando? Vamos falar então ao vivo com a Luciana Miyazaki, que ela tem outras informações para nós. Ô Lu, a chuva veio, para nossa alegria, mas bem pouquinho também, né? Oi, Cid. Pois é, eu queria te dar uma notícia melhor, né? Mas olha só, sabe quanto choveu desde ontem à noite até agora? Pasme, 1 milímetro. É quase nada, né? Sendo que a gente estava esperando aí 10 milímetros de chuva para amenizar essa seca, mas infelizmente não vai ser dessa vez. O estado enfrenta aí a pior estiagem dos últimos 20 anos, tanto que foi decretada a situação de emergência hídrica pelos próximos 6 meses. Já há, inclusive, rodízio de abastecimento em vários municípios do estado. Em Londrina, ainda não. Por enquanto, o racionamento está sendo descartado porque, apesar da falta de chuva, a gente tem a captação no Tibagi, que é responsável, então, pelo abastecimento na cidade de Cambé e 70% de Londrina, e também o Rio Cafezal. Qual que é a nossa situação? Lá, a grande vantagem no Tibagi é que o ponto de captação é muito bem localizado, num ponto onde há a maior quantidade de água. Ainda assim, o nível naquele ponto está 2 metros abaixo do normal. Por lá, isso é a situação aí mais grave dos últimos quase 30 anos, quando começou aí a operação, a captação no Tibagi, em 1990. Ainda é possível continuar essa operação com segurança, desde que o rio não baixe mais do que 1,5 metro naquele exato ponto. Ou seja, a situação é privilegiada, mas não é garantia de abastecimento e também de que a gente não vai enfrentar um rodízio como outras cidades do estado. Por isso, nada de esbanjar. Vamos ouvir a entrevista do Gil Gameiro, que é gerente industrial da Sanepar. Nós estamos numa situação mais confortável em relação às demais cidades do estado do Paraná, porque a nossa captação em Londrina existe um barramento natural. O que seria isso? É uma barragenzinha natural de pedras, na qual o nível de água que vem da parte montante, da parte de cima do rio, ela é represada nesse ponto. Nisso, nossa captação ela está com condições de poder retirar essa água com mais facilidade. Como estamos com condição normal nesse momento de abastecimento, a Sanepar pede para que não falte para os demais municípios que talvez tenham a necessidade desse manancial estar abastecido, a Sanepar pede o uso racional da água. O que seria isso? Que a população colabore, evitando o desperdício. Não lavar calçada com a mangueira, evitar de lavar carros, de rega de jardim, de fazer o desperdício, talvez em alguma atividade de limpeza, de asseio, que nesse momento de pandemia é necessário. Ao fazer o seu asseio pessoal, abrir e fechar a torneira com mais frequência, não deixando ela desperdiçando no ralo, e fazendo um uso bastante racional, lavar roupa, etc. Para a gente ter uma ideia do quanto significa aí esse déficit de chuva, olha só. O esperado de janeiro até abril deste ano eram 656 milímetros. Sabe quanto choveu? 329, praticamente aí a metade. Hoje, então, eram esperados aí 10 milímetros, a gente teve 1 milímetro. E para vocês saberem, quando foi a última chuva significativa aqui em Londrina, olha só, foi no dia 14 de abril, 12,6 milímetros. Aí no dia 6 de abril choveu mais, 34 milímetros, e desde então, desde o dia 14 de abril, a gente não tem uma chuva significativa. Para saber aí se vem mais chuva ou não, a gente conversa com a Evelyn Moraes, que é agrometeorologista. Oi, Evelyn, uma boa tarde. E aí, pelo menos esses 10 milímetros ainda vem hoje? Boa tarde. Bem, a previsão de chuva ainda hoje. Hoje deve ficar o dia todo instável, chuva a qualquer hora. E pode vir sim, porque está vindo uma frente fria, né? E ela está passando por aqui. E nessa passagem pode trazer um pouco mais de chuva, principalmente no período da tarde e à noite. E a gente vem com falta de chuva e não é só este mês, né? Desde o início do ano, na verdade, desde os últimos anos. Sim, desde 2018... comparando a chuva do mês com a média histórica, está sempre abaixo, sempre abaixo.
Para ter uma ideia, 2019 choveu a menos 250 milímetros, equivale a chuva de 2 meses, que choveu abaixo do esperado. 2018 também foi abaixo, ou seja, esse déficit hídrico, essa seca hídrica já vem há muito tempo, o que está provocando essa seca nos rios, reservatórios, também para a agricultura está fazendo bastante falta. A gente tem inclusive 2 índices, né, de déficit de chuva. Sim, déficit de chuva, 2 índices, a seca hídrica e o déficit de chuva, que o déficit de chuva agora é 60 milímetros no solo, precisaria chover 60 milímetros para as lavouras se recuperarem e desenvolver normalmente, que nesse caso, agora nós estamos com o milho e o trigo no campo, principalmente. Em relação a esse mês de maio, então a gente não teve nenhuma chuva significativa. Não. Quanto era esperado aí para todo mês? Bem, é 116 milímetros era esperado. Até agora choveu 1 milímetro. Hoje, a semana passada choveu 1 milímetro também, então está bem abaixo ainda. Vamos esperar, quem sabe, né? Porque semana que vem há uma nova frente fria chegando, uma nova previsão de chuva para a semana que vem. Bom, para agora, né? A gente tem essa previsão de chuva hoje. Essa chuva deve perdurar ainda nos próximos dias ou não, Evelyn? Até amanhã. Amanhã ainda continua instável, com essa possibilidade de chuva fraca, um chuvisqueiro, até amanhã, onde essa frente ela vai se afastar para o oceano e para o sudeste, e depois, a partir de sexta, é céu claro, sem previsão de chuva. Então, ainda de acordo com a previsão, a gente tem uma expectativa de chuva menos até do que aquela última lá do mês de abril, de 12,6 milímetros. Sim, menos que aquela. A previsão para hoje, amanhã, não deve chegar aos 12 milímetros, não. Como estava esperado, não. E como foi o mês de abril, a última chuva de abril. A gente teve uma chuvinha recentemente, que foi bem chuvinha também, e que trouxe o frio. Dessa vez, a gente vai ter aquele friozão de novo ou não? Não. Dessa vez a chuva vem uma massa polar seguida da frente fria, mas não vai causar frio. A mínima esperada para o fim de semana, onde deve chegar essa massa, é 12, 11 graus. Não é um frio intenso como foi semana passada, que chegou a 9 graus a mínima. Claro que aí para a semana que vem ainda não dá para ter uma precisão muito grande em relação à chuva. O que a gente pode esperar então, já que essa chuva vai ser pouca, para a próxima semana? Bem, a expectativa é até boa. Para a semana que vem está esperado em torno de 20 milímetros. Agora é torcer para que realmente persista esse prognóstico, né? Porque as nossas frentes frias elas estão afastando muito para o oceano. Então não está trazendo muita chuva aqui. Então vamos esperar, vamos aguardar. Pode ter uma queda brusca de temperatura ou ainda não? Não há prognóstico ainda para a semana que vem queda brusca de temperatura. Evelyn, muito obrigada então pelas informações. Cid, então olha só, não tenho muita boa notícia não para dizer, viu? Não vai chover muito, a gente vai continuar com esse déficit de chuva e tem que torcer realmente para chover não só aqui, mas em toda a região e também ao longo de toda a bacia do Rio Tibagi, porque isso sim afeta a captação, o abastecimento de água em Londrina e também em Cambé. Cid? Ok, Lu, daqui a pouco ela retorna com mais informações. Obrigado, Luciana Biazaki.